E agora com a ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, a gente nunca esquece, né? E agora também deputada federal pelo PT cearense, Luiziane Lins. Como é que está essa relação da presidente Dilma Rousseff com essa base aliada que se rebelou, principalmente em relação ao PMDB? Bom, Alan, foi uma surpresa quando cheguei na Câmara, porque, na minha avaliação, o governo foi eleito democraticamente pelo voto no ano passado. O governo tinha maioria de base de apoio no Congresso Nacional, na Câmara Federal especificamente, e o que a gente viu foi, de fato, votações polêmicas, onde uma boa parte da dita base aliada não acompanhou o governo. Então, de fato, há um processo, e, infelizmente, você falava do PMDB, o PMDB acaba virando o fiel da balança, porque é a segunda maior bancada da Câmara Federal. E, como outros partidos, o PMDB também tem suas divisões internas, tem forma de funcionar diferenciada, muitas vezes, dependendo do próprio Estado. E a gente teve esse problema grave, né, de falta de diálogo do governo com a Câmara e, ao mesmo tempo, a Câmara Federal, muita barganha em relação à votação do governo. Então, assim, não foi um ano fácil para o governo federal, não foi um ano fácil para o governo Dilma, e eu espero que 2016 seja um ano onde a oposição, e junto com essa dita base aliada, que também faz oposição, deixem o governo andar. Porque nós tivemos um 2015 onde o governo federal o tempo todo estava sob ameaça ou de votação contrária, ou de impeachment, ou seja, do que em relação à Câmara Federal, particularmente pelo personagem que acabou se transformando o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Então, eu acho que precisa agora estar uma sintonia melhor, precisa que o PMDB, de fato, tome o rumo do governo de forma efetiva, né? O vice-presidente da República é do PMDB, e acho que isso daí tem algumas vitórias que estão acontecendo na Câmara, como foi o caso agora, né, do retorno do deputado federal Leonardo Pisciani para a liderança do PMDB, tendo em vista que havia, por parte da oposição e dos do PMDB, que eram oposição ao governo, uma tentativa de tirá-lo da liderança do PMDB, alegando, chegaram a tirar, mudaram, alegando que ele era muito alinhado com o governo federal. Então, você imagina, o partido do vice, que é a segunda maior bancada, tomar uma posição dessa natureza, é porque, de fato, é um clima de tensionamento permanente. Então, eu acredito que agora deverá e tem que melhorar essa relação. O problema realmente do governo na Câmara dos Deputados é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quer dizer, o governo deveria ter, na sua opinião, ter agido mais efetivamente, principalmente na eleição para a presidência da Casa, para não deixar que ele ficasse como o chefe da mesa diretora? Eu acho que tem um pouco isso, sim. Eu acho que faltou haver uma discussão melhor sobre a presidência da Casa, porque, de fato, o que é que acontece? Nós tínhamos um candidato que acabou não sendo competitivo, né? O presidente da Câmara ganhou com amplíssima vantagem o atual presidente, e, de fato, já esboçava uma indisposição com o próprio governo federal e com o próprio PT, com o próprio Partido dos Trabalhadores. A gente percebe o incômodo dele em relação ao governo, em relação a isso. E, claro, que vocês presidindo um poder, como é o legislativo, mais importante do Brasil, porque, assim, sem desmerecer o Senado, mas, enquanto o Senado é a representação por Estado, você tem a Câmara Federal representando a população. Por isso são 513. Né? Então, você tem uma casa muito forte. Tanto é que o presidente da Câmara, institucionalmente, é o terceiro na linha de sucessão, depois da presidente. Então, eu acredito que o fato dele ter indisposição com o governo e com os projetos que o governo enviava, claro que cria um problema grave, porque é quem está conduzindo, quem está comandando, portanto, não está interessado em negociação, de discussão política, em mesa de debate, não está interessado nisso, está interessado em demarcar com o próprio governo, que foi o que ele fez. Agora, não contava que as falcatruas que ele cometeu fossem descobertas, ou seja, que ele se tornasse uma persona não grata hoje praticamente do Brasil inteiro. Então, isso daí você, respondendo aqui essa questão do impeachment, isso daí eu acho que é um fator fundamental para que esse processo não prospere, porque o principal promotor do processo de impeachment, que é o presidente da Casa, ele está completamente desmoralizado para qualquer tentativa de tirar do poder uma presidente com a seriedade, né, com a postura da nossa presidente Dilma Rousseff. E mantê-lo na presidência da Casa, eu acho que é um prejuízo para todo mundo, porque ele está usando do poder dele. Primeiro, para atingir o governo, segundo, para atingir também quem quer tirá-lo da presidência e caçar o mandato dele. Então, assim,
Quem é que pode resolver essa situação de fato? Olha, assim, a comissão de ética, se você prestar atenção, assim, ele tem se escapado, digamos assim, da processo de comissão de ética, porque, assim, como você bem falou, tem usado a presidência da casa, as regras institucionais em benefício próprio. Foram 9 adiamentos na comissão de ética da votação. Então, terminou e não votou. Houve a tentativa dele de convocar agora, né, na semana passada, para poder tentar ter uma maioria para desfazer o relatório. Mas não conseguiu, porque até quem estava da comissão que foi, não registrou presença, portanto, não deu quórum, né, que foi as pessoas que estavam na comissão, exatamente para que não tivesse uma reunião. Então, assim, descaradamente uma utilização da instituição para defender interesses próprios. Porque a gente sabe que na cabeça dele, antes de ele cair, ele quer derrubar a presidente. Deputada, agora falando sobre a presidente, e aí sobre todo esse ajuste fiscal que foi vendido esse ano, que a gente sabe que boa parte dele acabou não conseguindo, né? O governo não conseguiu colocá-lo para frente, a gente teve a saída do ministro Joaquim Levy. Na sua opinião, e aí a senhora compartilha dessa opinião, por exemplo, com o deputado José Guimarães, que disse que o governo tem que voltar àquela política do governo Lula, econômica, de liberar crédito, de aumentar a questão do consumo para que o Brasil continue produzindo, ou realmente a gente precisa frear isso aí, precisa reduzir os gastos, precisa reduzir o consumo, para que aí sim a gente possa colocar as contas em dia e aí começar a sair dessa recessão? Olha, eu sou de uma política econômica absolutamente diferenciada do que foi implementado pelo o ministro Joaquim Levy. Tanto é que eu, desde o começo, defendia, e você sabe, eu não votei a favor do ajuste fiscal, porque eu achei que faltou diálogo, achei que era uma coisa que não resolvia o problema do povo, nem do país. Ao contrário, criava problema para o povo, porque o setor mais pobre era o setor que ia ser mais prejudicado, e que o ganho disso, no final das contas, era muito pequeno diante da crise que a gente está vivenciando. Então, eu sou favorável, concordo com o Guimarães nesse sentido de que a política do governo Lula, mesmo durante a crise de 2009, foi uma crise também como essa internacional, nós tivemos uma crise de 2009, que o Lula dizia que era só uma marolinha, e, de fato, o Brasil, sentiu muito menos a crise do que muitos países, inclusive da Europa. Portanto, eu acho que a gente precisa agora retomar uma linha de esquerda na economia. Eu acho que agora o Nelson Barbosa, a gente espera, com esse novo ministro, ele passe a ter uma visão mais completa disso, para que a gente não possa simplesmente estar penalizando quem já é penalizado na pirâmide social brasileira. Mas você, deputada, não vê também, por exemplo, que o governo tem que diminuir pelo menos os gastos, quer dizer, essa quantidade de ministérios que a gente tem hoje, tem que haver uma reforma. Eu acho que, independente de qualquer coisa, tudo bem, que o povo reduza também seus gastos, mas o governo também precisa cortar da própria carne. Você não concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que, inclusive, tem que começar por aí. Como é que a máquina pública pode ser otimizada? Eu não vou falar especificamente da redução de ministérios, porque eu acho o seguinte, o Estado ele precisa ser do tamanho das necessidades das políticas que o governo precisa. Então, não vou me arriscar mas o que eu posso dizer é o seguinte, você tem que dar um exemplo, no sentido de que o desperdício precisa acabar, você precisa fazer o enxugamento, né, da máquina, ela se dá, eu digo sempre assim, pela necessidade do tamanho da máquina, porque, às vezes, não é isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui. O governo Lula criou o Ministério do Turismo. O que o Brasil tem ganho com o Ministério do Turismo, embora fosse um ministério que foi criado pelo governo Lula, assim como eu criei a Secretaria de Turismo aqui, mas ele alavanca uma economia que é uma economia que estava dissipada porque ela não tinha por onde, né, se organizar, e o Ministério serviu para isso. Portanto, eu não sou da chamada teoria do Estado mínimo, eu não acho que o Estado tem que ficar em pequenas coisas, eu acho que o Estado tem que ser do tamanho do que o governo necessita. Agora, acho que desperdício nunca é bom, em especial no serviço público, onde a gente sabe que aquele dinheiro é dinheiro do bolso do povo.